Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor e também Salvador, Jesus Cristo, o qual tem nos abençoado com todas as sortes de bênçãos espirituais nos lugares celestiais por Cristo Jesus, nosso Senhor e também Salvador. Estamos iniciando mais uma aula para a glória do Senhor em nossa classe intitulada Sermões Expositivos, 30 pregações expositivas no livro de Atos dos Apóstolos. Sejam bem-vindos, aula de número 16. A nossa correspondência bíblica será o livro de Atos, capítulo 16. Vamos lá? Vamos abrir aqui a nossa Bíblia no livro de Atos, no capítulo de número 16. E aqui nós temos uma estrutura do capítulo, versículo 1 até o versículo 40. O nosso PDF está aqui, né? São duas folhas também, página 1 e página 2, desse nosso PDF, onde nós vamos ministrar, tá bom? Página 1, página 2 está aí na aba conteúdo para vocês baixar, imprimir e fazer bom uso. Como eu sempre falo, esta é uma classe onde você assiste a aula, onde você recebe combustível, recebe lenha para colocar agora a lenha em ordem sobre o altar. Esse altar é o seu coração, é a sua vida, e o mesmo deve estar restaurado, preparado, limpo, adequado, adornado, para que o fogo possa arder, e este fogo é o Espírito de Deus, tá bom? Deus em Cristo muito vos abençoe então nesse tempo também. Vamos orar e pedir para que o Senhor fale conosco, nos abençoe, né? Bondoso Deus e eterno Pai, em o nome de nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo, teu Filho, nós queremos te louvar e te agradecer por nos permitir estarmos congregados juntos mais uma vez. Aula de número 16, Atos capítulo 16. Pedimos que o Senhor ilumine os olhos do nosso entendimento, do nosso coração. Pedimos que o Senhor fale conosco e cada um dos teus filhos possa sempre ter uma mensagem preparada. Aguce a alma, os ouvidos e o entendimento dos teus servos, para que eles possam, com esse subsídio, alcançar, ó Deus amado, lugares mais profundos na tua palavra, para ter o que alimentar o rebanho, a igreja, aqueles que hão de ouvir a pregação da tua palavra, pela instrumentalidade da vida de cada um dos teus filhos. Obrigado, Senhor, por esse tempo. Seja o teu nome, então, glorificado. Aqui está a tua palavra. Glória a Deus. Bom, eu não vou ler 40 versículos, né? Não há uma necessidade que eu faça uma leitura textual de 40 versículos para vocês entenderem Atos capítulo 16. Mas eu tenho aqui uma pequena introdução. Depois nós temos, o correto da apresentação, né? Os sermões expositivos em Atos, a base bíblica, Atos 16, de 1 a 40. O tema de hoje vai tratar sobre a espiritualidade do pregador. Veja, esse tema é o tema do meu ponto de vista. Você não é obrigado a ficar no meu tema, tá bom? Eu estou pregando aqui em Atos 16 sobre a espiritualidade do pregador. Como que o pregador precisa ser espiritual? Qual a importância, né, do pregador ser espiritual, para que ele possa discernir bem, discernir o contexto que ele está, a voz do Senhor, a direção do Espírito Santo, né? Tudo isso vai ser importante e depende muito da espiritualidade do pregador. Eu coloquei uma introdução. Em primeiro lugar, não trabalhar sozinho. Não trabalhar sozinho. Em segundo lugar, a agenda do Espírito Santo é melhor
do que a do pregador. Então, a agenda do Espírito Santo é melhor do que a agenda do pregador. Em terceiro lugar, eu coloquei assim, ter visões de Deus. Se ele é espiritual, né? Quarto lugar, obediência ao chamado. Quinto lugar, uma vida de oração, até porque precisa manter essa espiritualidade. Em sexto lugar, a universalidade do Evangelho. Então, a mensagem com mais 6 pontos, né? A maioria das mensagens que nós estamos pregando em Atos vem acompanhada aí de 6 pontos, 7 pontos, né? E você pode ampliar, você pode colocar mais subsídios aí com toda a certeza, porque tem muitas outras coisas que estão aí no texto, tá bom? Então, para nós começarmos, eu vou ler o verso 1 até o verso 8, tá bom? Capítulo 16, versículo 1 ao versículo 8. Diz assim: E chegou a Derbe, e também aí diz assim, e Listra. E eis que estava ali um certo discípulo por nome Timóteo, vou frisar o nome dele aqui. Ele é filho de uma judia que era crente, mas de pai grego. Verso 2 diz, do qual davam bom testemunho os irmãos que estavam em Listra e em Icônio. Vou frisar todo o verso 2. Paulo quis que este fosse com ele e tomando-o circuncidou por causa dos judeus que estavam naqueles lugares, porque todos sabiam que seu pai era grego. O verso 4 diz, e quando iam passando pelas cidades, lhes entregavam para serem observados os decretos que haviam sido estabelecidos pelos apóstolos e anciões em Jerusalém, que é o concílio do capítulo 15 que nós já estudamos. Verso 5, de sorte que as igrejas eram confirmadas na fé e cada dia crescia em número. Então, eu vou frisar todo esse verso 5 aqui. Verso 6 diz, e passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo. Eu vou frisar essa palavra, impedidos pelo Espírito Santo, de anunciar a palavra na Ásia. Olha só, foram impedidos pelo Espírito Santo, vou frisar também de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, intentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Estou frisando então, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo passado por Mísia, desceram a Troade. Ok, depois a gente lê mais alguma coisa e fecha aqui o pensamento. Deixa eu ver aqui, para não fazer barulho para a gravação. Ok, o que está acontecendo aqui, né? Eu coloquei a introdução para a gente poder entender junto esse contexto. Coloquei a introdução aqui assim, ó. Atos 16 é um elenco de verdades das mais cristalinas. Verdades que só poderão ser vistas pela mesma espiritualidade que as mesmas ocorreram. O pregador é o irmão Paulo. Ele é ganhador de almas, formador de obreiros, plantador de igrejas e caçador de talentos. Essa expressão eu vou até frisar aqui para mim, caçador de talentos. Mas acima de tudo, Paulo era sensível à voz do Espírito Santo. No tocante a isso, vamos pontuar 6 verdades importantes sobre a espiritualidade do pregador, no caso em questão, o irmão Paulo. Em primeiro lugar, não trabalhar sozinho. Então, em primeiro lugar, a espiritualidade do irmão Paulo pode ser vista, em primeiro lugar, por essa questão. Paulo, ele não trabalhava sozinho. Olha que coisa linda, que coisa tremenda. Quando lemos Atos 16, verso 1, 2 e 3, nós lemos até o 8, né? Somos informados do retorno de Paulo a Derbe e Listra, região evangelizada na primeira viagem missionária, entre os capítulos 13 e 14 de Atos, ocorrera isso, né?
Foi nessa viagem que Paulo ganhou para Cristo, sabe quem? Um jovem. Sim, um jovem por nome Timóteo. Timóteo, filho na fé de Paulo. Foi ganho na primeira viagem missionária. Foi nessa viagem, que Paulo ganhou para Cristo o jovem Timóteo. 6 anos mais tarde, ou seja, dentro do contexto histórico, Paulo vai chamar Timóteo para a obra 6 anos depois da sua conversão. Paulo passa em Derbe, Listra e Icônio e tem informações maravilhosas sobre a vida exemplar, sabe de quem? Do Timóteo. Você pode ler Atos 16, 2, do qual davam bom testemunho os irmãos que estavam em Listra e em Icônio. Acerca de Timóteo, os irmãos davam bom testemunho acerca dele. Olha só, Paulo, um verdadeiro caçador de talentos, de imediato chamou o jovem filho na fé, Timóteo, para o acompanhar, pois ninguém faz nada sozinho. Olha aí, eita glória! Quando o líder é espiritual, ele não só ganha e discipula, como também chama para a obra quando vê o amadurecimento do discípulo. Vou ler de novo. Quando o líder é espiritual, ele não só ganha e discipula, como também chama para a obra quando vê o amadurecimento do discípulo. Parafraseando Lucas 14, 22, fazendo uma paráfrase desse texto, principalmente dessa fala, ainda há lugar, ou seja, assim como Paulo percebeu o amadurecimento de Timóteo, seu talento, chamando para a obra, para mostrar que na obra de Deus ainda há lugar, ainda há lugar. Há muita coisa a ser feita, mas ainda há lugar para muitos também. Então tá aí. Na mente de Paulo sempre há lugar para quem deseja trabalhar para o Senhor Jesus. Paulo chamou Timóteo de filho em 2 Timóteo 1,2, de irmão em Colossenses 1,1, de cooperador em Romanos 16, 21, de servo de Jesus Cristo em Filipenses 1,1, de ministro de Deus em 1 Tessalonicenses 3,2 e de evangelista em 2 Timóteo 4,5. Quem trabalha sozinho, além de travar a obra, não descobre talentos. Tá então o primeiro tópico, A espiritualidade do irmão Paulo como pregador fez com que ele não só ganhasse almas para Cristo, não só plantasse igrejas, não só desbravasse campos, formasse obreiros, mas também levou ele a descobrir talentos, a dar oportunidades, chamar para a obra, para o ministério, mostrando que na obra de Deus ninguém trabalha só. É um conjunto, É um conjunto de pessoas que trabalham para o Senhor e com o Senhor. Glória a Deus por isso. Muito bem, então a primeira espiritualidade de Paulo é não trabalhar sozinho. Ele é espiritual, é Paulo, mas não trabalha sozinho. Olha que peso. O cara é o apóstolo Paulo, espiritual, plantador de igreja, cheio de Deus, mas não trabalha só. E às vezes eu e você, com a água na canela ainda, querendo fazer tudo sozinho, As águas ainda estão na canela. Achamos que já sabemos tudo, que dominamos tudo. Não faz isso não. Se você não quiser terminar só, por favor, não trabalhe só. Permita que as pessoas trabalhem com você. O Evangelho e a igreja, do modo geral, é isso, é confiar em pessoas. Não tem jeito, tem que confiar. Erra aqui, acerta ali, mas tem que confiar. Mais são os acertos do que os erros, pode ter certeza. Segundo lugar,
falando da espiritualidade do pregador, em segundo lugar, a agenda do Espírito Santo é melhor do que a agenda do pregador, né? Isso é muito interessante, muito importante a gente entender essa clareza, né? Quando lemos Atos 16, versos 6, 7 e 8, percebemos a sensibilidade e espiritualidade de Paulo. Ele é sensível à voz do Espírito de Cristo, ou do Espírito Santo, por duas vezes, né? E ele é espiritual a entender o porquê o Espírito de Cristo lhe proibiu. Então existe a parte da sensibilidade e existe a parte da espiritualidade. A sensibilidade para ouvir bem a voz do Senhor e a espiritualidade para discernir bem o ambiente do porquê não ir agora, não fazer agora, tal coisa que o Senhor não está permitindo. Então ele é espiritual, né, nesse aspecto de ser sensível para ouvir a voz do Senhor e espiritual para atender, ou melhor, entender o porquê o Espírito de Cristo lhe proibiu. Ele fez uma agenda para a Ásia, né? Paulo fez uma agenda aqui para a Ásia, mas o Espírito Santo não permitiu. O Espírito Santo não permitiu que ele fosse pregar na Ásia. Mais tarde, lá no capítulo 19, nós vamos estudar isso lá e vamos perceber, 19 e 10, Paulo está na Ásia pregando, mas aqui é o 16. Então, a agenda do Espírito Santo para Paulo, nesse capítulo 16, era melhor do que a que ele tinha, que ele vai fazer, mas lá no capítulo 19. É muito, muito interessante o pregador ter a espiritualidade de entender isso, que a agenda do céu é melhor do que a da terra. A de Deus é melhor do que as dos homens, né? Nós não podemos pregar porque a igreja é grande, porque a igreja é bonita, porque a igreja é uma sede e eu faço parte de uma sede, eu congrego numa sede. Então, eu posso falar disso porque eu sirvo ao Senhor como pastor em uma sede, mas eu tenho, então, condições de orientar meus alunos acerca disso, né? Você não pode ficar refém da igreja grande, bonita, da oferta boa, né? Porque há igrejas que ofertam uma oferta considerável. Eu prego há 27 anos, vou completar que prego. Graças a Deus eu nunca pedi nenhum valor em igreja nenhuma, nem em São Paulo, nem nos estados desse Brasil e nem nos países fora que tive a oportunidade de pregar. Então eu não faço da minha vocação uma profissão, eu sei separar essas questões, né? A minha profissão é professor, essa é a minha profissão, né? Por isso que eu tenho a minha escola, meus seminários, meus alunos, porque essa é a minha profissão. Eu não dou aula de graça. Por quê? Porque é trabalho, tá? Seminário a gente não dá de graça. Por quê? Porque não é pregação, não é vocação, não é ministério, é trabalho. Eu me formei, eu paguei para estudar, eu me formei. É diferente, né? Você não pode colocar as coisas na mesma balança. Ela é diferente. Mas eu me sinto tranquilo e em paz em pregar sem combinar nada, nenhum valor. Então, falando do quê, né? E eu posso falar isso, por isso que eu estou falando, porque eu tenho autonomia para falar isso, senão eu não falaria. Não vou ficar ensinando coisas que eu não vivo, tá? Então, quando o pregador é sensível à voz do Espírito Santo, ele consegue sair disso. Senão ele não vai para o lugar que o Espírito quer. Ele deixa de ir, né, numa agenda de Deus para ir numa agenda humana, por causa dos valores, por causa da igreja, por causa da localidade, por causa do público, do trabalho em si, do evento em si. Isso não é legal. Isso não é legal. Mas, infelizmente, eu acho que o máximo que a gente pode fazer para resolver isso é formar os novos com essa mentalidade sadia. Mas os que já estão, eu acho que dificilmente eles vão mudar, porque
estão refém do sistema e do contexto que as coisas acabam os prendendo, né? Como nós temos também muitas igrejas que machucam bastante também o pregador, né? O cantor, convida, mas não se preocupa como veio, como vai voltar, convida, mas não abençoa, né? Enfim, isso também não é legal, isso também não é legal, né? Já passei por isso muitas vezes, nunca briguei com ninguém, espero também nunca ter que brigar, mas já vi colegas ficarem bravos, brigarem, enfim, né? Mas não é legal. Se você convida alguém, cuide dessa pessoa que você está convidando. Pois você está recebendo ali um príncipe de Deus, uma princesa de Deus, alguém que renunciou muita coisa para poder ficar só na palavra ali, ou no louvor, né? Enfim, para ser usado por Deus na igreja. E quem trabalha assim para Jesus é digno, né, de receber a bênção que a igreja tem para dar. Costumo dizer que nós pregamos em dois tipos de igreja, a igreja Jordão e a igreja Mar Morto. A igreja Jordão ela é uma igreja abençoadora, porque assim como o Jordão recebe do Monte Hermon, o Jordão não segura, não retém, né? O Jordão recebe do Hermon e deságua no Genezaré, na Galileia, no Mediterrâneo, inclusive no próprio Mar Morto. Então o Jordão é uma igreja viva, é uma igreja abençoadora, é uma igreja que sabe receber, mas também sabe dar, sabe compartilhar. Já o Mar Morto não, já tem esse nome por dois motivos. Primeiro, pela quantidade excessiva de sal. A estimativa é de 25% a 28% de salinidade, enquanto um rio comum tem entre 6 a 8%. Então o Mar Morto já tem esse nome pela quantidade de sal. Segundo fator é porque o Mar Morto retém, recebe, mas não dá. Então é um tipo da igreja que só recebe e nunca dá. Uma igreja que só recebe e nunca dá é uma igreja morta. É uma igreja que não faz missões, que não evangeliza, que não forma obreiros, não tem pregadores nesta igreja, não tem cantores, os departamentos são mirrados, as lideranças são mirradas, as mensagens são das mais fracas possíveis. Por quê? Porque ela só recebe e nunca dá. E quem só recebe e nunca dá não pode ser abençoado ou desfrutar de bênçãos de Deus. Observe que o Jordão é diferente. Então, Paulo teve uma agenda para a Ásia que ele formulou e o Espírito Santo disse para ele não. Então ele fez uma outra agenda, mas agora para Bitínia. Mas o Espírito de Cristo disse também para ele não deixou ir. Aí eu fiz a pergunta, né? E se fosse conosco, né? E se fosse conosco? E agora? Como nós agiríamos? Né? Não diríamos que o inimigo estava nos impedindo de avançar na obra missionária? Ou seja, não estaríamos espiritualizando o contexto da situação? A maioria de nós, pentecostais, né? Iríamos espiritualizar, iríamos repreender, expulsar, iríamos dizer que não é de Deus. A espiritualidade do pregador precisa estar tão atinada com Deus para ter sensibilidade para discernir vozes. Quem está falando? E Paulo era espiritual ao ponto de discernir, né? Quando somos sensíveis e espirituais, não temos nenhuma dificuldade de ouvir a voz do Espírito Santo nos dizendo: hoje eu mudei a sua agenda. Isso pode acontecer na própria agenda, ele não mudar a agenda, por exemplo, mas mudar a mensagem. E aí? Você mudaria uma mensagem em cima da hora para pregar o que Deus quer e não o que você quer? Ou você vai ficar preso à sua agenda e à sua mensagem, ao seu sermão, que você acha que aquele sermão é o top, e quando você soltar aquela revelação, aquela pepita, né? O povo vai vibrar, aí você está preso a isso. Você está preso a quem está te ouvindo, você está preso a quem está atrás de você na retaguarda, você está preso ao pastor presidente ou
o pregador fulano de tal, ao amigo do amigo do amigo, e deixa de fazer a vontade do maior de todos, o melhor amigo, o Senhor Jesus. Tem que tomar muito cuidado, muito. Terceiro lugar, na página 2, nós temos aqui a terceira espiritualidade do pregador: ter visões de Deus. É o que aconteceu no texto, tá? Quando lemos Atos 16, verso 8, 9 e 10, somos informados que Paulo e Timóteo passaram por Mísia e desceram a Troade. Foi quando Paulo teve de noite uma visão. O teor da visão era um chamado da parte de Deus para atravessar a Macedônia e pregar o evangelho na Europa pela primeira vez. Aqui vemos a espiritualidade do pregador, ou líder, né? Novamente. Ele tem a capacidade de receber um não 2 vezes, ok? Que foi o ponto 3, aliás, o ponto 2, sem questionar essas 2 vezes não, e discernir com clareza que o Senhor os chamava para a obra. Imagine um negócio desse. Aqui está a terceira espiritualidade do pregador, ter visões de Deus. Ele está tendo uma visão à noite, e esta visão, teor, o conteúdo da visão, aquele varão da Macedônia que aparece lá e diz: olha, atravessa a Macedônia e ajuda-nos. Então ele diz: entendendo pela visão da noite, nós nos colocamos à disposição para ir. Mas o foco é a visão, ele teve essa visão. A espiritualidade dele estava tão atinada que Deus havia proibido ele por 2 vezes de pregar. Uma na Ásia e outro na Bitínia ou em Bitínia, ok? Não lhe permitindo ir anunciar a palavra. Aí à noite o Senhor dá uma visão a ele, ele crê na visão. Ele não ficou frustrado porque 2 agendas deu errado. Ele não desistiu da vocação porque 2 agendas não vingaram. Ele não disse: eu vou parar de pregar porque 2 agendas não deram certas. Não. Ele manteve a espiritualidade, se colocou na brecha, na posição, e o Senhor deu a ele uma visão, como a dizer: a minha agenda é melhor do que a sua nesse momento. Um dia você vai para a Ásia, ou irá para a Ásia. Hoje não, a minha agenda é mais importante para você. A urgência, a necessidade que eu tenho hoje é que você vá para a Europa. À altura da história e do contexto, a Europa ainda não tinha sido alcançada para Cristo. Precisava de alguém lá e o Senhor estava chamando ele para ir à Europa para pregar a sua palavra lá. Então, ele tem espiritualidade para ter visões da parte de Deus. Quarto lugar, obediência ao chamado. Aquele pregador, líder, cantor, pregadora que é espiritual, precisa também obedecer. Não faz sentido ser espiritual e desobediente, né? A obediência, ela está dentro do currículo de qualquer pessoa que se diz ser espiritual. Então é importante isso aí. Aqui no texto, por exemplo, né, no nosso sermão, coloquei assim: em Atos 16, 10, vou ler aqui, ó. E logo depois desta visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhe anunciarmos o Evangelho. Para lhes anunciarmos o Evangelho. Em Atos 16, 10, lemos a disposição de Paulo e sua equipe para atender ao chamado. Então veja, a disposição, porque o quarto ponto é justamente isso, obediência ao chamado. E só obedece quem tem disposição para isso. Atos 16, 10, lemos a disposição de Paulo e sua equipe para atender ao chamado. Infelizmente, há pessoas que não tiveram nenhuma visão ou chamado e estão ocupando lugares na obra de Deus. O Paulo teve visão, teve chamado e se dispôs para ir.
tem gente que não teve nenhuma visão, não teve nenhum chamado e está envolvido com a obra de Deus sem visão e sem chamado, ou seja, ocupando lugares que não era para ocupar. Isso é muito sério. Há também aqueles que têm o chamado, têm a visão do trabalho a ser feito, mas se encontram em completa desobediência ao chamado. Paulo era um pregador espiritual. Se não, vejamos, ele teve a visão, teve o discernimento, teve a disposição para atender ao chamado e teve a iniciativa sem nenhuma desculpa evasiva. Sem nenhuma desculpa evasiva. Ele poderia falar sobre a ida para a Ásia que foi impedida, ele poderia colocar um problema, eu tentei para a Bitínia, também não deixou, ele poderia colocar qualquer coisa aí para alegar, mas não vemos o Paulo questionando, impedindo, reclamando. Ele tem uma vida espiritual que lhe faz discernir o contexto, discernir o que Deus quer e aceita esta proposta e diz, vamos nos colocar à disposição. Procuramos partir para a Macedônia, entendendo, concluindo que o Senhor nos chamava. Olha isso, para lhes anunciarmos o Evangelho. Isso é disposição, isso é obediência para atender aí ao chamado. Quinto lugar, uma vida de oração. Em quinto lugar, uma vida de oração. O pregador precisa ser espiritual. Mais do que isso, ele precisa ter uma vida de oração para manter essa espiritualidade em completa consonância com a voz do Senhor. Em Atos 16, encontramos Paulo em vários momentos, Encontramos Paulo em vários momentos de oração. Então, em Atos capítulo 16, nós vamos encontrar Paulo em vários momentos de oração. Atos 16, 13, orando à beira do rio. Atos 16, 16, e indo nós à oração. Em Atos 16, 25, orando na prisão. Veja, em todos esses contextos de oração, vemos que o Senhor Jesus operou maravilhosamente. A espiritualidade do pregador precisa ser marcada por uma vida de oração. O seu relacionamento com Deus norteará o seu chamado e o seu destino. O seu chamado e o seu destino. Aleluia! É tão importante obedecer ao chamado como saber para onde ir. Olha a coisa linda, é tão importante obedecer quando Deus chama, como também é importante saber para onde está indo, no sentido de qual é a direção, o que o Senhor quer. Esse saber para onde está indo não é o endereço, não é a geografia, é o que Deus quer, direita ou esquerda, frente ou retaguarda, é isso, É tão importante obedecer ao chamado como saber para onde ir. E, para termos a direção certa, precisamos orar. Espiritualidade na agenda, Precisamos orar. Espiritualidade na agenda, espiritualidade na visão, espiritualidade na oração, espiritualidade na evangelização. Então, para nós termos uma direção certa, nós precisamos orar. Tendo uma vida de oração, somos espirituais. E aí a espiritualidade, ela aparece. No momento da agenda, aparece a espiritualidade. No momento da visão, aparece a espiritualidade. No momento da oração, aparece a espiritualidade. No momento da evangelização, do ganhar almas, aparece essa espiritualidade. Então, tudo isso deve e precisa estar na vida do pregador. E por último, em sexto e último lugar, a universalidade do Evangelho. Por quê? Em Atos 16, do 12 a 15, Paulo, na companhia dos seus colegas de trabalho, foram para a Europa pela primeira vez. Em Filipos, cidade da Macedônia, o Evangelho foi anunciado. E Lídia, a empresária, foi alcançada pela graça de Deus.
Então, percebam que nesse momento quem foi alcançada foi Lídia. Ela era uma vendedora de púrpura, ela era de Tiatira e estava ali vendendo, comercializando. Ela era uma empresária, o evangelho alcançou ela. Em Atos 16, versos 16 a 18, quando eles saíram para o lugar da oração, uma jovem grega, escrava do diabo, passou a elogiá-los de tal maneira que Paulo ficou perturbado com aquilo. Ela estava possessa por espíritos malignos e todas as vezes que viam Paulo e o próprio Silvano, no caso Silas, elogiavam eles e Paulo, entendendo que aquele elogio vinha de uma fonte maligna, expulsou da vida daquela jovem adivinhadora aquela legião de demônios. Cristo a libertou e ela foi salva pela graça de Deus. Ele, fazendo uso do poder do nome de Jesus, a libertou e o evangelho alcançou mais uma alma preciosa. É claro que isso levou Paulo e Silas à prisão. Em Atos 16, verso 25 a 34, o evangelho vai alcançar quem agora? Um carcereiro. O carcereiro e toda a sua casa. Você vai encontrar aí no Atos capítulo 16, verso 25 a seguir, aí o 27, acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, aí desenvolve todo o contexto da sua salvação, Então, em Atos 16, 25 a 34, o evangelho vai alcançar o carcereiro e toda a sua casa. Isso mostra o quê? A universalidade do evangelho. O pregador, quando ele é espiritual, ele entende que o evangelho é universal, não é local. Não é de um grupo distinto ou um grupo específico, de pessoas, e sim para todos, E há pregadores que só quer pregar para um grupo de pessoas, ele não quer pregar para todos. Aí ele não pode ser considerado nem um pregador. Veja só, ele é universal porque uma empresária, ponto 1, uma escrava a empresária é da alta sociedade, a escrava é da baixa sociedade. E aí você tem também um carcereiro da corte romana, um homem que trabalhava para os romanos, alguém, dentro desse contexto aí oficial do contexto romano. Esses três foram alcançados, sabe por quê? Pelo mesmo evangelho, a mesma palavra. Quem salvou os três distintos foi o mesmo Cristo. A graça salvadora alcançou três pessoas distintas, porque o evangelho é universal, a universalidade do evangelho. Então o pregador, quando ele é espiritual, ele tem esses elencos de virtudes e muitos outros também. Por isso que eu dei o tema aqui em Atos 16 ao pregador, a espiritualidade do pregador, me baseando no contexto de Paulo, na mente de Paulo, como Paulo trabalhou nesse capítulo 16, como ele entendeu isso aqui, como ele viveu isso na pele, como ele sentiu isso na alma e como ele correspondeu a cada circunstância, em momento algum, sem se perder, sem murmurar contra o Senhor, sem falar alguma coisa que não fosse do agrado do Senhor, e por aí vai. Algo realmente maravilhoso, maravilhoso. Tá bom? Deus abençoe, fiquem todos na paz do Senhor e até a nossa próxima aula em Atos, capítulo 17. Vamos ver o que Deus tem para nós no capítulo 17, tá bom? Paz do Senhor.